Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nessa quarta-feira, somos convidados por Jesus a contemplar o grande desafio que há no seguimento de Cristo. Jesus, como dizia o cardeal Vantuan, que está em processo de beatificação, no ano 2000 ele pregou um retiro. O cardeal Vantuan é um cardeal vietnamita que ficou 13 anos preso pelo regime comunista da sua terra, o regime que dominava naquele momento a sua realidade e a sua nação. E ele, como bispo da igreja, foi preso, levado para o cárcere. Desses 13 anos, 9 deles ele ficou preso numa solitária. O restante, depois ele foi para uma cela comum conviver com os outros presos, mas ali ele esteve. E no ano 2000, dentro da realidade da esperança do novo milênio, João Paulo II convidou São João Paulo II para pregar um retiro à Cúria Romana. E nesse retiro ele falava para a Cúria Romana e o Papa João Paulo II sobre os defeitos de Jesus. E um deles, ele destacava que Jesus não era um bom marqueteiro, porque o marqueteiro é aquele que apresenta as coisas de uma maneira que quase convence ou convence muita gente, ou quase todo mundo. Tamanho o enfeite que coloca diante daquilo que está sendo apresentado e que, na maioria das vezes, principalmente dentro da realidade política, não é a verdade. E o que Jesus mostra? A verdade da exigência do seguimento. Uma pessoa se aproxima e diz para ele: Eu te seguirei aonde quer que vás. Ele olha, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja se o que ele está apresentando de seguimento é algo atrativo, mas ele está mostrando o quê? A verdade da exigência do seguimento, que não existe dentro do segmento de Cristo. Isso precisa ficar muito claro para nós, como cristãos, promessa de recompensa material ou qualquer segurança para aqueles que se decidem seguir Jesus. Principalmente aqueles que deixam tudo para seguir Jesus.
O problema é que muitas vezes a gente deixa, mas depois quer pegar de volta. E começa a escolher um monte de coisa que a gente deixou para trazer para a nossa vida. Mas Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O seguidor de Cristo, aquele que se decide a segui-lo, tem que ter uma única certeza: a presença do Cristo, o seu consolo e a alegria espiritual desse segmento, e não as realidades simplesmente materiais e de seguranças dessa terra. Depois Jesus diz para um outro, segue-me, e ele diz, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus vai dizer, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Exatamente, Jesus quer mostrar dentro dessa realidade que na dinâmica do segmento não há espaço para apegos. O processo é de desapego. Aqui ele não está de forma alguma condenando a família ou dizendo que o seguidor de Cristo não tem que ter nenhum vínculo familiar. Mas o que ele está dizendo é que o apego ou as desculpas que muitas vezes a gente dá para não segui-lo não podem fazer parte da nossa vida. Quantas desculpas às vezes a gente dá? A gente sente o chamado de um segmento mais decidido, determinado, ou outros que são chamados mesmo, como estamos aqui eu e o Padre, a dedicar a sua vida 100% por Jesus, seja numa vida religiosa, na vocação sacerdotal, nas novas comunidades como nós vemos hoje, mas sempre tem uma desculpa. Espera um pouquinho, deixa eu resolver essa situação, deixa eu fazer isso, ou deixa eu fazer aquilo. E o terceiro caso que Jesus mostra no Evangelho é aquele que vai dizer, olha, deixa eu primeiro despedir da minha família. E Jesus chega a ser, na nossa visão, se a gente fosse olhar numa visão humana, muito duro. Ele vai dizer, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não está apto para o reino de Deus. Olha que palavra dura. Não está apto para o reino de Deus. Jesus está querendo mostrar a nós que não está de acordo com a dinâmica do chamamento e daquele que deixa para segui-lo, daquele que é chamado a segui-lo, ficar olhando para trás e ficar com saudade da vida passada, voltando toda hora lá no passado, ai, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, por causa disso, por conta daquilo, e muitas vezes nós somos assim. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama a um segmento e a um testemunho. Hoje a igreja celebra o martírio. A martiria é testemunho de fé. É o derramamento do sangue pela fé. E os mártires que nós hoje celebramos, esses mártires do Brasil, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles deram o seu próprio sangue pelo seguimento de Jesus Cristo. Eles experimentaram o que verdadeiramente é seguir a Cristo. Quando nós olhamos para a primeira leitura e vemos Jó, naquele diálogo com seus amigos, e Jó exaltando em primeiro lugar a onipotência de Deus, o poder de Deus, o Deus que cria todas as coisas, que dá o nome para as estrelas, Jó está mostrando a confiança que ele tem nesse Deus diante do auge do seu sofrimento. Tinha perdido os bens materiais, tinha perdido a família, os filhos, e estava enfermo, cheio de enfermidade, doente, com lepra no corpo. Mas Jó permanece fiel no sofrimento, porque o Deus que ele experimentou valia mais a pena do que qualquer dúvida que ele pudesse alimentar no coração. Vale até a pena a gente voltar àquilo que Jó respondeu quando ele recebeu as más notícias de tudo aquilo que ele havia perdido. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência com Cristo nos dá essa oportunidade de fazer verdadeiramente um reconhecimento. No estudo da palavra, quando a gente vai estudar a palavra, existe o sentido alegórico da palavra. O que é o sentido alegórico da palavra? Aquilo, por exemplo, do Antigo Testamento que está querendo mostrar algo no Novo Testamento. Então, qual é o sentido alegórico da figura de Jó? Jó representa o servo sofredor. Jó é a figura do Cristo que sofre pela salvação da humanidade. E quando eu meditava para partilhar a palavra com vocês,
eu pensava naquele trecho de Marcos 14:36, quando o próprio Cristo diz: Pai, tudo é possível a ti. Se possível, se tudo é possível, afasta de mim esse cálice, mas contanto que seja feita a sua vontade e não a minha. A gente olha na vida e na história de Jó, que é um grande ensinamento para nós da justiça e do amor de Deus, de alguém que no auge do sofrimento consegue experimentar a força do amor. É uma grande escola o livro de Jó para nós. E esse livro de Jó, essa escola, é o ensinamento que a justiça de Deus é o Evangelho. A justiça de Deus é o Deus que se encarnou, se fez homem e morreu na cruz por amor de nós. Aquilo que eu até marquei aqui na minha Bíblia, lá no profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, no versículo 6, vai dizer: como ovelhas estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Jesus leva pelo seu sofrimento na cruz o peso dos pecados de todos nós. Aí está a justiça de Deus. E aí está o segredo daqueles que têm a coragem de testemunharem, porque experimentaram esse amor, do testemunho que chega ao derramamento de sangue. Nós olhamos para esses mártires que lá em 1633, nessa história do Rio Grande, naquela época nem era Rio Grande do Norte, os holandeses vieram tentar ocupar por interesse também material dos engenhos de açúcar, de toda a riqueza que tinha naquela região, mas trazendo também uma imposição religiosa, que era o calvinismo. Eles atacam ali aquela região, convencem os índios, que eram canibais, aqueles índios que, por causa daquela maneira que os holandeses apresentaram uma situação, até mesmo mostrando os portugueses colonizadores como inimigos, aqueles índios vão e fazem aquela carnificina. Porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquele padre André, aquele padre Ambrósio, não renunciaram à fé católica, não renunciaram a Jesus Cristo por amor do reino. Gente, os protomártires do Brasil, os primeiros mártires, eles deram uma vida pela fé católica nessa nação. Eles deram uma vida por Jesus Cristo nessa nação. Eles deram a vida pela nossa pátria. E nós hoje somos chamados a abraçar essa justiça de Deus que é o Evangelho, essa justiça de Deus que é o próprio Filho de Deus, que se encarnou e por nós morreu, e morreu por amor, nos levar a esse entendimento de que nós também precisamos, na descoberta desse amor, amar de volta, e amar de volta no desafio de dar a vida. Se preciso for dar a vida, não ter medo de perder a reputação, de perder a vida nesse tempo, no século 21, por amor a Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente quer se preservar, ou muitas vezes a gente nos mistura com a mentalidade, a gente acaba nos misturando, nós nos misturamos à mentalidade desse mundo, e se existe algo que é inimigo da teologia do martírio, é o mundanismo. Quem vive uma vida meramente mundana, com mentalidade mundana, com comportamento mundano, com práticas mundanas, não será capaz, se preciso for, derramar o sangue. Porque não pense que um Marte é Marte, apresentou-se ali o algoz, como aqui os índios e os holandeses que atacaram esses nossos irmãos, e ali naquela hora eles recebem a graça do martírio. Não, eles foram preparados na oração, no seguimento de Cristo, na vivência do Evangelho, na busca das virtudes cristãs, da caridade, da paciência, da fortaleza, que precisa envolver o coração, mas o mundanismo é o inimigo do martírio.
Essa mentalidade de uma vida dupla, a gente vive uma vida cristã e uma vida no mundo, uma vida cristã, uma vida no mundo. A gente não sabe se quer ser de Cristo ou se quer ser do mundo. A gente não sabe se segue o evangelho ou se segue as ideologias. E essa confusão toda que entra na cabeça de muita gente, feita pelos marqueteiros, não tem nada melhor do que propaganda para nos desviar daquilo que é o caminho de Cristo. Não pense que na hora que chegar e dizer assim, nega Jesus Cristo, nega a fé católica, que não vai negar, porque não foi treinado na virtude, não foi treinado na oração, não foi treinado no evangelho, escolheu seguir as mentalidades atuais do mundo do século. Nós precisamos nos voltar para Cristo e, a exemplo desses mártires, amarmos Jesus, buscar a virtude da caridade. O apóstolo vai dizer, 1 Coríntios 13:3, ainda que eu dê a minha vida, se não for por amor, de nada valerá. É o amor, é a caridade, é o amor a Deus, o amor às virtudes, o amor a Cristo, o abraçar o Evangelho que é o Deus que se encarnou, o Deus que deu a vida por nós, morreu por nós e ressuscitou. Nós vamos rapidinho negar a nossa fé, como tem muita gente por aí negando. E ainda não percebeu que está negando quando aceita as mentalidades e as propostas desse mundo. Quando estavam arrancando o coração de São Mateus Moreira pelas costas, o coração dele foi arrancado pelas costas. Ele deu um grito de amor. Ele deu um grito de amor que envolveu as pessoas que estavam e que foram testemunhas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Louvado seja. Quando arrancaram o coração, ele era um leigo, viu? Os padres também foram mártires, os 2 padres. Mas ele era um leigo, que quando arrancaram o coração dele pelas costas, ele era tão fiel a Jesus Cristo, tão treinado nas virtudes, tão treinado na dinâmica da justiça de Deus, que é o Evangelho, que na hora que arrancaram o coração dele pelas costas, o grito dele foi esse: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E ele deu a vida por amor a Jesus sacramentado, por amor à igreja, por amor à nossa nação. Que nesse tempo favorável em que nós estamos vivendo, às portas das nossas eleições, esse sangue desses mártires sirva para transformar e purificar a nossa nação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.